o design inteligente em que eu olho para o universo e falo assim, cara, esse negócio é tão bem feito, é tão bem organizado, é tão feito com uma precisão tão grande que não é possível que alguém não tenha pensado em tudo isso. E um dos pontos que é muito interessante que a gente consegue conciliar a Bíblia à ciência é o design inteligente, que é um negócio que eu gosto bastante. Que ele vai dizer o seguinte, foi esse cara aí que criou essa tese, esse tal desse William Paley, ele vai criar essa tese que vai chamar de tese do relojoeiro. Que diacho é isso? Ele vai dizer o seguinte, cara, tudo que tem dentro de um relógio, cada engrenagem, cada desenho, cada coisa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um relógio por dentro, de ver quantas engrenagenzinhas existem lá dentro para você conseguir fazer a marcação do tempo. E tudo que existe lá dentro é feito com um único propósito específico: marcar o tempo. Da mesma forma que tudo em um olho, e eu posso dizer isso com uma certa propriedade, porque hoje eu trabalho com equipamento médico, eu trabalho com laser oftalmológico. Então a gente vê que absolutamente tudo dentro de um olho foi feito com um único propósito: enxergar. E se alguma coisa está errada, se alguma coisa não funciona, você já não tem a visão. Se o globo ocular tem um tamanho maior ou menor do que deveria ter, se a sua córnea não tem uma irrigação adequada, se seu filme lacrimal não é bom, se você tem algum problema na retina, se você tem algum problema no humor aquoso, que é um fluido que existe dentro do olho, você também passa a ter problemas. Mas o que ele está querendo dizer? Ele diz nessa tese de design inteligente que quando eu olho para um relógio, quando eu olho para um olho, quando eu olho para qualquer outra estrutura muito bem feita, eu consigo enxergar que alguém pensou naquilo. Eu consigo olhar para um relógio com aquelas dezenas, talvez centenas, alguns mais caros, de engrenagem, de pecinhas. Eu não preciso conhecer o cara que fez, eu não preciso conhecer o relojoeiro que fez o relógio, eu não preciso conhecer esse cara para eu pegar esse relógio e falar assim, alguém pensou sobre isso. E eu posso estudar esse relógio, eu posso olhar esse relógio e falar assim, essa engrenagem faz isso, essa engrenagem faz isso. Se eu tirar essa engrenagem aqui, ele acelera, ou se eu tirar essa outra engrenagem, ele atrasa. Então eu consigo estudar tudo sobre esse relógio. E eu consigo enxergar que o negócio é tão complexo, é tão bem feito, é tão desenhado, que esse relógio não poderia ter simplesmente sido criado do nada. Ele não poderia ter simplesmente caído um monte de coisa de uma prateleira e essas coisas foram caindo e foram se organizando numa complexidade tão grande que conseguiu criar um relógio. Então esse é um ponto muito interessante da gente conseguir ter o design inteligente em que eu olho para o universo e falo assim, cara, esse negócio é tão bem feito, é tão bem organizado, é tão feito com uma precisão tão grande que não é possível que alguém não tenha pensado em tudo isso. É aquela história, dada a complexidade do universo, deveria haver um projetista por trás do universo. O design inteligente não significa necessariamente que a gente está acreditando no criacionismo, porque eu posso acreditar que existe alguém que desenhou, ou que deveria haver alguém que desenhou, mas eu confiar nessa pessoa para ser o rei da minha vida, aí é outra coisa. Aí eu preciso de fé. Eu simplesmente ter a consciência de que existe um Deus que pensou nisso não me leva à conversão, à reconexão com Deus. Então são coisas separadas. Mas a gente consegue então estudar isso através da física, através da química. A gente consegue entender pela ciência que as coisas são tão bem desenhadas que precisa ter havido, precisa ter existido em algum momento um planejamento. Olha que interessante, só para trazer alguns exemplos muito pequenos por conta de tempo. Campo magnético da Terra, a gente já falou sobre isso na aula passada, citamos brevemente agora. Se ele fosse um cadinho menor do que ele é, já não teria vida. Se ele fosse pouquinho menor do que ele é, a gente não conseguiria ter vida, por conta desse problema de radiação, Moacir, porque a gente teria muito mais radiação do que a gente tem hoje. A distância da Terra e do Sol, a gente falou sobre a luz, a distância em que a Terra e o Sol chegam, se ela fosse um pouquinho mais próxima do Sol, ou se ela fosse um pouquinho mais distante, não tinha vida. Se ela fosse muito próxima do Sol, não precisa nem ser muito, mas assim,
pouca coisa mais próxima do Sol, ia ser tão quente, que não teria sido possível a gente ter vida. Se ela fosse um pouquinho mais afastada, seria tão frio que não teria vida. O tamanho do Sol e o tipo de estrela que o Sol é, porque existem diversos tipos de estrelas. A gente não tem só a nossa estrela Sol, tem trocentos tipos de estrelas diferentes e de tamanhos diferentes. Se o Sol fosse maior do que ele é, ou se ele fosse diferente do que ele é, a gente não teria vida. A gravidade, como a gente conhece hoje. Se ela fosse um pouquinho mais forte do que a gravidade é, o universo inteiro entrava em colapso, não teria como existir nada. Se ela fosse mais fraca, a gente não ia ter planeta, não ia ter estrela, não ia ter coisa nenhuma. Então a gente começa a olhar para essas coisas, você começa a olhar com atenção para cada detalhe do que existe na vida, e aqui poderia falar horas, falar sobre como é que o DNA se organiza, como é que a gente realiza as trocas gasosas na respiração e por aí vai. São inúmeros exemplos que a gente pode dar de quando você começa a observar essas coisas. É impossível você olhar para o universo e não imaginar que existisse alguém pensando nele, pensando em criar. Não poderia ter simplesmente acontecido do nada. Você precisaria pensar, falar assim, eu preciso fazer isso por causa disso, e por causa disso, e por causa disso. Ah, o Sol tem que ficar aqui, ó. Ele não pode ficar aqui, ele tem que ficar aqui, porque senão eu não consigo ter vida na Terra, e por aí vai. E eu termino a aula com uma frase desse cara que é o Prêmio Nobel de Física, que foi o cara que descobriu o efeito Compton. Ele vai dizer assim: para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter essa fé, pois um universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada. No princípio, Deus.